Muita gente chama o Aave de o banco da DeFi, mas a pergunta que não quer calar é: será que é um bom investimento? Nessa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos, na economia do token, nos riscos e, claro, no potencial de um dos protocolos mais importantes do mundo cripto. Vamos nessa? Para a gente entender o Aave de verdade, preparei um roteiro bem direto. Primeiro, o básico, o que é. Depois, como ele funciona nessa ideia de ser um banco sem banco. Na sequência, a gente vê as inovações que ele trouxe, o grande dilema do seu token. Depois a gente pesa os riscos e o potencial, para no fim chegar no nosso veredito. Então, vamos começar pelo começo. O que, afinal de contas, é o Aave? E por que tanta gente fala que ele é um dos pilares de tudo que a gente conhece hoje como finanças descentralizadas, o DeFi? Essa pergunta aqui, ela pode parecer meio estranha, né? Mas ela é a chave para entender tudo. A resposta que o Aave criou para essa pergunta é o que faz dele um projeto tão, mas tão revolucionário. Bora ver como eles fizeram isso. Ok, a definição oficial é essa aí. Meio técnica, né? Mas o que isso significa na prática? Significa que o código é a lei. Pensa assim, tudo funciona de forma automática, transparente, direto em smart contracts, em contratos inteligentes. Isso simplesmente elimina a necessidade de ter um banco ali no meio para intermediar as operações. E na prática, o funcionamento é bem simples de entender. O Aave basicamente cria um mercado com duas pontas. De um lado, tem a galera que deposita seus criptoativos para gerar liquidez e, claro, ganhar uns juros com isso. Do outro lado, tem um pessoal que precisa de um empréstimo e usa seus próprios ativos como uma garantia, ou colateral, para pegar essa grana. Simples assim. Certo, a ideia é genial, mas como é que isso vira dinheiro de verdade? Vamos ver agora como esse banco sem banco se transforma num modelo de negócio real, que gera uma receita, olha, bem impressionante. Esse fluxo aqui mostra a mágica toda acontecendo. Olha só, no passo 1, os depositantes colocam a grana. No passo 3, quem precisa pega emprestado. E aí vem o pulo do gato. No passo 4, o protocolo lucra com o spread, ou seja, a diferença entre os juros que ele paga para quem depositou e os juros que ele cobra de quem pegou emprestado. É como se fosse um intermediário, só que totalmente automatizado. Então, o ponto mais importante aqui é que esse sistema todo consegue replicar as funções principais de um banco tradicional, sabe? Só que ele faz tudo isso de forma completamente autônoma, global e transparente, tudo rodando na blockchain. Beleza. Agora vamos entender o que fez o Aave se tornar um líder nesse espaço que é super competitivo. Não foi só porque ele chegou primeiro não, hein? Tem muito mais aí. Aqui estamos grandes diferenciais do Aave. Os flash loans foram uma verdadeira revolução. Imagina pegar um empréstimo instantâneo sem nenhuma garantia. Isso abriu a porta para estratégias de arbitragem super complexas. Além disso, o fato dele estar em várias blockchains o torna mais barato e acessível. E para completar, a integração com ativos do mundo real, os famosos RWAs, conecta o Aave diretamente com a economia tradicional. São esses os superpoderes dele. Agora, atenção! Para qualquer pessoa pensando em investir, essa próxima parte sobre a economia do token, o famoso tokenomics, é talvez a mais crítica de toda essa análise. É aqui que a gente vai entender se o sucesso do protocolo realmente se transforma em valor para o token. Primeiro ponto fundamental sobre o token Aave: escassez. O fornecimento máximo dele é travado em apenas 16 milhões de unidades. E ponto final. Isso por si só já cria uma pressão contra a inflação, o que para quem investe é uma ótima notícia. Agora, olha que interessante essa imagem. Ela mostra que o risco de uma inflação futura, de um monte de tokens novos sendo jogados no mercado, é baixíssimo. Com mais ou menos 95% dos tokens já em circulação, não tem aquele risco de um grande despejo no futuro que poderia derrubar o preço. Isso ajuda a proteger o valor. Tá, mas então como é que o token Aave gera valor? Basicamente, existem 4 formas principais. A primeira é através de staking, onde se tranca os tokens para ganhar recompensas. A segunda é recebendo uma parte da receita que o protocolo gera. A terceira é ganhando com a stablecoin própria do Aave, a GHO. E por último, com um programa de recompra que tira tokens de circulação, o que aumenta ainda mais a escassez. E isso tudo nos leva ao dilema central do Aave. Pensa bem, o protocolo pode ser um sucesso absurdo, gerando milhões e milhões em receita. Mas esse sucesso todo não necessariamente se traduz de forma automática para o preço do token. A captura de valor do token Aave hoje ainda não é perfeita.
Com esse dilema em mente, vamos agora fazer o que todo bom investidor faz: pesar o potencial de alta contra os riscos. E acredite, os riscos são bem reais e a gente precisa levar eles muito a sério. O que poderia fazer o AVE decolar? Bom, basicamente, se o mercado DeFi como um todo crescer, o AVE tende a ir junto. Ele é um dos líderes. Além disso, a entrada de grana de grandes instituições, o sucesso da sua stablecoin, a GHO, e, claro, melhorias internas no protocolo, tudo isso pode servir como um gatilho bem poderoso para a valorização. Por outro lado, a gente não pode ignorar os riscos que são sistêmicos, técnicos e regulatórios. Estamos falando de tudo, desde um bug, um hack no código que pode custar milhões, até uma crise de mercado que cause liquidações em cascata ou, de repente, novas leis que afetem o setor inteiro. Certo. Então, depois de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, qual é o veredito final? O AVE, como um ativo de investimento, vale a pena? Essa tabela aqui resume bem a história. De um lado, pontos fortes muito claros. Um protocolo já consolidado que gera receita de verdade, com token escasso. É uma infraestrutura essencial. Do outro lado, os pontos fracos. Aquela captura de valor que não é perfeita, a complexidade do modelo e, claro, a exposição aos riscos de mercado. Então, a tese de investimento se resume a isso aqui. O sucesso do AVE como protocolo está muito ligado ao sucesso do DeFi como um todo. Mas a valorização do token, do ativo, depende diretamente de melhorias internas na sua própria economia. Isso ajuda a gente a definir bem o perfil de investidor para quem o AVE faz mais sentido. Definitivamente, não é uma aposta especulativa de curto prazo para tentar fazer 100 vezes o dinheiro. É, na verdade, uma peça fundamental para quem acredita no crescimento do setor de finanças descentralizadas no longo prazo. Por isso, nossa análise final classifica o AVE não como uma mera aposta, mas como uma peça central da infraestrutura DeFi, um ativo estrutural de primeira linha para quem quer construir uma posição sólida e bem fundamentada neste mercado. E aí, essa análise completa te ajudou a entender melhor o AVE? Se este conteúdo foi útil, se deu uma luz para tomar decisões mais informadas, então que tal dar queda força para o nosso trabalho? Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e, claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!